Era uma vez um homem muito cansado e todo mundo notava aquela triste aparência que ele demonstrava ter. Quando perguntaram para ele por que ele vivia cansado dessa forma, ele respondeu que é porque cuidava de 2 corujas, 2 coelhos, 2 gaviões, uma serpente e um leão, e que ainda tinha a responsabilidade de cuidar de um doente. Vamos lá, você vai gostar dessa rápida e muito interessante ilustração. O Senhor Jesus, certa feita, alertou-nos sobre o dever de estarmos sempre lutando e trabalhando a fim de alcançarmos nosso principal objetivo, que é a nossa salvação. E no Evangelho de João, no versículo 17 do capítulo 5, está muito bem registrado quando disse: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." O versículo que resume toda uma vida cristã de trabalho e labor, acho que poderia ser o de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que nos diz: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." Me lembro também que no Velho Testamento, muitas foram as vezes que o Senhor Deus exortava os seus servos a não desanimarem, a prosseguirem e, é claro, a trabalhar incessantemente em prol de uma causa justa e santa, que é a obra de Deus. Para melhor entendermos e ilustrar essa mensagem, me lembro que certa vez alguém aproximou-se de um homem que vivia com aparência de muito cansado e jeito de quem havia enfrentado horas duríssimas de um difícil trabalho. E foi então que curiosamente resolveu perguntar ao homem do motivo que o fazia estar sempre assim tão cansado e aparentemente tão abatido. "Conta-me, homem, por que andas sempre assim com aparência de muito cansado, esgotado e como quem teve pela frente um dia de trabalho muito pesado?" O homem então, meio cabisbaixo, balançando a cabeça em sinal de positivo, exclamou em tom baixo e muito lento: amigo, realmente ando bem cansado. E esse cansaço é consequência de um árduo trabalho que tenho todos os dias e que parece que quanto mais trabalho, mais serviço tenho para executar." Curiosa então, aquela pessoa continua a perguntar ao homem cansado: "E o que é afinal que o deixa tão cansado assim? Que trabalho é esse que executas todos os dias?" Ele levanta lentamente a cabeça em tom baixo, respira um pouco fundo e responde com muita calma: "É que tenho o compromisso de cuidar todos os dias de 2 corujas, treinar 2 gaviões, tratar de 2 coelhos, domar uma serpente e um leão, e ainda assim me resta um doente para estar cuidando dele para que não morra." "Como assim?" respondeu o rapaz curioso. "Mas por que cuidas de tantos animais e para que razão tudo isso? Cuidar de corujas, gaviões, coelhos, serpente e leão? Mas eu não entendo." "Se puder me explicar a razão, talvez poderei entender, mas simplesmente não consigo compreender o motivo dessa sua tarefa." O homem de nossa história, ainda meio cabisbaixo, cansado, lentamente vai levantando a cabeça e começa a explicar àquele que o perguntava com tanta curiosidade: "Amigo, eu posso te explicar. Vou te explicar sim, afinal você não deve estar compreendendo mesmo não. Olha, as 2 corujas que tenho que estar cuidando todos os dias são meus 2 olhos. Afinal, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, explicou-nos sobre a necessidade de vigiarmos sempre com eles, dizendo que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. A palavra de Deus nos diz também, no livro de Salmos 101, verso 3, que não devemos colocar coisa má diante de nossos olhos.
Os 2 gaviões que devo de estar treinando são, na verdade, minhas 2 mãos. Você lembra que a Bíblia também diz para não deixarmos nossas mãos desfalecerem, pois a nossa obra teria uma recompensa? Também devo lembrar que pelas obras de nossas mãos seremos recompensados naquele grande dia do Senhor, e com isso tenho que dar o máximo possível de trabalho santo para elas. Já os 2 coelhos são os meus 2 pés, que também devo ter muita cautela onde os coloco. Quão preciosos são os pés dos que anunciam a paz, diz-nos o versículo sagrado. E isso tem me sido um trabalho muito difícil, mas não posso desistir de trabalhar e também de dar trabalho a eles. A serpente de que te falei que preciso estar domando muito bem é, na verdade, minha língua. E, inclusive, Tiago escreveu em sua epístola que é um mal que não se pode refrear e que está cheia de veneno mortal. Com ela podemos abençoar e amaldiçoar. Já pensou o perigo que me segue? Com ela poderia eu escarnecer ou bendizer a Deus. Já o leão é o último animal que devo cuidar e também domar. E esse aí também tem me dado muito trabalho. E esse leão é nada mais, nada menos que o meu coração, que pode amar, mas repentinamente poderia também estar maquinando tanto mal para o meu semelhante. É tão terrível meu coração que em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o profeta deu em um só versículo 4 qualidades ruins para ele: enganoso, mais do que todas as coisas, perverso, e quem o conhecerá? Já o doente de que te falei que cuido para que ele não venha morrer, esse aí é que é difícil a tarefa. Trata-se do meu corpo, um corpo que inclina sempre para o mal, o pecado que a Bíblia nos adverte dizendo que tão de perto nos rodeia. E esse corpo anda doente, pois só no dia que ele será transformado em um corpo de glória, aí sim, esse corpo será são, será curado de verdade. Mas enquanto isso não acontece, meu amigo, devo estar 24 horas por dia cuidando bem dele para que não morra na contaminação do mundo. O rapaz que ouvia essas tão sábias explicações ficou como que pasmado, não conseguia falar mais nada e, ao sair pensativo dali, não poderia fazer outra coisa a não ser entregar sua vida a Cristo, a fim de que, com a ajuda dos altos céus, conseguisse também a mesma força para cuidar de tanta coisa que o mundo, com sua maldade e pecado, tenta contaminar. Você lembra que uma vez o Senhor Jesus, ao chamar e nomear cada discípulo, os ordenou dizendo: eis que vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça? Outra vez ele os comissionou dizendo para que fossem de 2 em 2, anunciando nas cidades e vilarejos a mensagem de salvação. E será que temos cuidado dessa ordenança divina? Ou será que temos reclamado e murmurado pelo trabalho que temos tido durante nossa passagem aqui nessa vida? Foi o apóstolo Paulo que disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Trabalhemos enquanto é dia. A noite vem, disse Jesus, quando ninguém mais pode trabalhar. Irmão amigo que me ouve, trabalhemos com amor no sentido de cuidar da nossa tão grande salvação. Foi o próprio Senhor Jesus que no livro da Revelação alertou-nos acerca de nosso galardão nos céus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.